Olá, tudo bem? Aqui é o Eric. Hoje é dia 14 de janeiro de 2024 e vamos aqui fazer 3 exercícios de classes gramaticais. Particularmente, vamos falar um pouquinho de substantivos e adjetivos. Talvez alguma coisinha a mais entre aí no meio, mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Então vamos lá. Temos aqui esse primeiro exercício, né? E ele diz o seguinte: em um imenso desperdício na conta de luz, o adjetivo assume valor subjetivo, pois está anteposto ao substantivo. Muito bem. Aqui no caso está bem óbvio, né, pessoal? Você tem aqui o imenso, que é um adjetivo, né? Vindo antes de desperdício, que é um substantivo, né? E aí você percebe que esse adjetivo imenso ele tem um valor subjetivo, ou seja, ele está caracterizando um parecer, uma opinião, né? O Eric, mas você está querendo dizer que imenso desperdício não necessariamente significa o mesmo que desperdício imenso? Bem, na verdade, eu disse e repito que imenso desperdício realmente tem uma conotação subjetiva, tem uma aplicação subjetiva, né, que envolve um valor, um juízo de valor da parte da pessoa que falou isso. Então, imenso desperdício difere de desperdício imenso no sentido de que significa que a pessoa está dizendo que é um desperdício não só imenso no sentido de grande, mas realmente é ruim. Aqui há uma conotação, há um sentido negativo embutido nessa posição em que o adjetivo se encontra aqui com relação a desperdício, ao substantivo, né? Essa posição aqui do adjetivo antes, anteposto ao substantivo, nesse caso aqui denota essa negatividade. Ok? E aí, expliquei tudo isso, mas a questão em si é bem simples. Olha o que ela vai falar. Porém, o adjetivo é empregado objetivamente, ou seja, sem opinião ou parecer atribuído ao termo, após o substantivo que qualifica. Muito bem. E aí, bem fácil, né, pessoal? Olha só. Um grande vilão do gasto doméstico. Também temos aqui o adjetivo antes. Os fabricantes se adaptaram aos novos tempos. Também temos um adjetivo antes do substantivo. Contribui diretamente para o alto consumo. Também temos o adjetivo antes e, portanto, uma relação aqui de subjetividade implícita no adjetivo. E, por fim, obviamente, a escolha correta dos eletrodomésticos. Aqui temos o adjetivo depois do substantivo, o que nos coloca aqui uma característica objetiva desse adjetivo, uma qualidade objetiva do adjetivo. Okay? Essa é a nossa alternativa correta. Vamos para o segundo exercício. Dessa vez eu vou tentar ser um pouquinho mais objetivo. Vamos aumentar aqui para você conseguir enxergar melhor. Olha só, tem esse texto enorme aqui, né? Bem, pessoal, como eu já disse em outros vídeos, quando você tem assim um texto muito grande, não perca seu tempo lendo esse texto de cara. Vá direto ao que a questão vai perguntar ou propor para você responder, porque quase sempre não é necessário você ler o texto e perder todo esse tempo, né? Estamos falando aqui de uma situação de concurso, ou Enem, ou vestibular, em que o tempo é importante, né? Então, você já tem essa dica. Se for necessário, né, ler o texto, ou seja, se você ler já direto a pergunta ou o resto da questão, e aí realmente você perceber que é necessário ler o texto, aí você lê, né? Mas quase sempre você vai dar conta de ler
melhor, né? Para eu falar certinho o que eu quis dizer é o seguinte: quase sempre você vai dar conta de resolver a questão quando há um texto muito grande envolvido assim, indo direto ao ponto, que é direto ao restante da questão, ok? Então a questão diz: assinale a alternativa em que a classe gramatical é diferente das demais. Então ele quer dizer, ó, meio confuso, né? Assinale a alternativa em que a classe gramatical é diferente das demais. Então você tem em cada alternativa um trecho aqui sublinhado e você tem que ver qual é o trecho sublinhado, em qual alternativa ele se encontra, em que vai haver uma diferença de classe gramatical. Olha o primeiro. Os ossos furavam-lhe a pele, os olhos meio mortos fechavam-se de quando em quando. Mortos aqui, pessoal, é o quê? É um adjetivo, né? Não, mas morto é substantivo, mas aqui está qualificando os olhos, então é um adjetivo. Beleza, vamos olhar o outro, na alternativa B. Indiferente aos curiosos, como ao capim e à água, tinha no olhar a expressão dos meditativos. Olhar, substantivo, né? Novamente, tinha no olhar, substantivo, ok. Nunca perguntei por sóis nem chuvas, substantivo. Então eu vou por aqui, ó. Adjetivo, substantivo, substantivo também. E na D, não podia furtar-me a tristeza de ver que um burro tão bom pensador ia morrer. Pensador, substantivo. E por que não sucederá o mesmo ao burro? Né? E aí você fica em dúvida do que é esse mesmo. Né? Só que aqui nós temos o artigo definido o, antecedendo o mesmo. Nesse caso, pessoal, o mesmo é um substantivo também. Então, aqui a alternativa em que a classe gramatical é diferente das demais é a alternativa A. Porque mortos aqui é um adjetivo. Tudo bem? E por fim, vamos à última questão. Também vamos aumentar aqui para você enxergar melhor. Classes gramaticais. Olha só. Há erro de flexão no item. Vamos ver. A pessoa humana é vivência das condições espaço-temporais. Tranquilo, né, pessoal? Tá certinho. Inclusive aqui o substantivo composto com hífen. Né? Espaço, substantivo, depois temporais, adjetivos, só o último vai mudar. B. A família Caymmi encontra paralelo com dois clãs do cinema mundial. Tranquilo também. Não há aqui nenhum problema na flexão. A família Caymmi encontra. Hábeis artesãos utilizam técnicas sofisticadíssimas no trabalho com metais. Perfeito também. D. Nos revés da vida... Opa, não. Nos reveses. Pessoal, não é porque termina em S que está no plural. Aqui o nos está indicando plural, mas revés está no singular. Então nós temos um problema aqui, é reveses. Ok? Muito bem, não sei por que não está indo aqui, mas a alternativa certa é a alternativa D, que também não me deixa. Então vou por aqui. Pronto. Eita! Tá bom o negócio aqui, mas você entendeu, né? É a D. Ok? Realmente esse Word às vezes dá uma canseira na gente, né? Mas é isso aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido, né? Se quiserem, deixem aí os comentários, tá? Muito obrigado e te vejo no nosso próximo vídeo de resolução de exercícios de língua portuguesa. Até lá!